mais na compra de qualquer smartphone. Mas atenção, são poucos dias. Smart TV 58 Samsung 4K, só 249 mensais em 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Você já sacou o seu PIS/PASEP? Aproveite os descontos na Casas Bahia. Bônus de crédito por 1 ano é comprando o smartphone da loja, no site ou no aplicativo Casas Bahia. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora, notícia. Aposentados e pensionistas começam a receber nesta semana a antecipação da primeira parcela do 13º. De acordo com as secretarias de Previdência, o depósito será feito junto com a folha mensal de pagamentos do INSS até o dia 10 de setembro, conforme a tabela de pagamentos de 2018. A estimativa é de que essa antecipação injete na economia do país mais de 20 bilhões de reais em setembro. Segundo o INSS, quase 30 milhões de beneficiários terão direito a receber a primeira parcela do abono anual, que corresponde à metade do valor do 13º. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora, notícia. Muito mais que rádio. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. 11h47 agora, 11h47, está entrando no ar aqui pela sua Educadora o Colóquio, o programa que trava os debates sobre os temas mais apimentados do momento aqui na Educadora, num oferecimento do Magazine Luiza e também da Casa das Torneiras. Colóquio que é travado por mim e por Caio Bortolã. Bom dia, Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Não é sobre todo assunto que nós podemos falar aqui, não é, Iva? Alguns assuntos relacionados à política não podem ser comentados nesse horário Você já durante explicou isso. Você já explicou isso. Pré-eleições. Você já explicou isso, que nós temos que tomar um certo cuidado, pegar esse assunto político agora, às vésperas das eleições, com a pontinha dos dedos, com todo cuidado que o assunto exige, porque afinal de contas tem toda uma legislação eleitoral aí que poda, principalmente a nós que trabalhamos com opinião, né? Poda a nós que procuramos emitir a nossa opinião sincera e honesta, aqui de maneira sincera e honesta, né? É um programa de opinião. Nos poda mesmo. Mas é duro não falar de política, cara. É duro não falar de política. É difícil num país como o Brasil. Nacional nós não podemos falar. Até porque, a lei não permite. E nós não falamos aqui da entrevista do Ciro Gomes
do Jornal Nacional. Então não faz sentido que a gente fale da entrevista do Jair Bolsonaro. Hoje, salvo engano, a entrevista é do Alckmin e na quinta-feira a entrevista é da Marina Silva. Não posso falar nada. Você fala um troço desse aqui, eu preciso ficar de boca fechada? Não, nós podemos falar que eles estão dando entrevistas no Jornal Nacional. A Globo é a emissora mais vista do país. Aliás, a Globo não é só a emissora mais vista do país. Ela tem, na Globosat, a sua operadora de canais a cabo, dos 50 programas mais vistos no canal a cabo, nos canais a cabo, 45 são da Globo. A Globo faturou ano passado, minha gente, a Globo faturou 17 bilhões ano passado. E tem gente que chama a Globo de lixo. O leigo pode até chamar a Globo de Globo lixo. Agora, o profissional da comunicação não pode. Imagine se a Globo fosse boa. A Record, com todo o dinheiro da Igreja Universal no ano passado, não chegou a 2 bilhões de faturamento. Aliás, o faturamento da Record só cai. O SBT passou um pouquinho de 1 bilhão. A Globo faturou 17 bilhões de reais. Então, vou repetir. O leigo pode criticar a Globo. O profissional da comunicação, não. O profissional da comunicação que critica a Globo não sabe o que está fazendo. É a maior emissora do país, é a 4ª maior do mundo. É um conglomerado das principais empresas de comunicação desse país. Você pode não gostar da Globo. Como eu não gosto do Palmeiras, para dar um exemplo prático. Agora, eu tenho que reconhecer que o Palmeiras é muito melhor que o meu time, que o Corinthians. É indiscutível a diferença técnica do Palmeiras para o Corinthians. O que não quer dizer que o Palmeiras sempre vá ganhar do Corinthians, porque o futebol não tem lá muita lógica. Então, algum programa da Record pode ter mais audiência que algum programa da Globo, ou do SBT, ou da Band. Mas a Globo é melhor. Tecnicamente, quem é melhor? Palmeiras ou Corinthians? Hoje, Palmeiras, muito à frente. A Globo faturou 17 bilhões ano passado. 17 vezes o que o SBT faturou. Então não se iluda, só as operações de televisão. Não estou falando das revistas, dos jornais, da internet, da gravadora, das emissoras de rádio, de todas as outras empresas do Grupo Globo. Então não se iluda. Sabe o que vai acontecer se o Bolsonaro for presidente da República com a Globo? Nada. Sabe o que vai acontecer com Geraldo Alckmin, presidente da República, para a Globo? Nada. Com Ciro? Nada. Com Marina? Nada. E se o Lula voltar, o que vai acontecer para a Globo? Nada. Posso, já que a gente não pode falar de política, posso falar de um outro, de um tema que certamente estará presente. Deixa eu só responder a Maria Lúcia Silva, por que se as outras emissoras estão falando abertamente. Maria Lúcia, eu não sei que outras emissoras estão falando abertamente. Se você se refere a uma emissora jornalística como a Globo News, há comentários com relação às eleições. No caso da entrevista de ontem do Bolsonaro, nós não falamos da entrevista do Ciro Gomes e não vamos falar da entrevista do Alckmin, nem da entrevista da Marina. É uma questão de manter e dar a todos os candidatos o mesmo tratamento. E quando a gente não fala, é porque essas emissoras maiores têm um departamento jurídico, por óbvio, muito maior do que o nosso, e mais recursos para pagar bons advogados e para pagar eventuais multas eleitorais do que nós temos. Então, a gente fala menos. A gente fala de outros assuntos. Mas prometemos voltar a falar de política nacional, além da política local. Nós continuamos a falar dela depois da eleição. Eu queria tratar de um assunto aqui no programa, no colóquio de hoje, que é um tema que estará ou está presente, sempre está presente, né? Em todas as campanhas políticas, a questão da segurança pública está presente, porque a questão da segurança pública afeta a vida de todos nós. Sim. Todos nós, seja pobre, seja rico, de uma maneira mais grave ou mais séria aqui ou ali, mas todos nós somos afetados pelo problema da segurança pública. E aí tem um ouvinte aqui com quem eu estou trocando uma ideia aqui no WhatsApp da educadora, é uma ouvinte nossa de todos os dias, ela mandou uma mensagem, a hora que a gente estava no ar aqui com a Voz do Povo, falando daquele assalto
que ocorreu no Shopping das Nações. Mais um, hein? Mais um que o Isso é Fedar tava importante. Em menos de uma semana, 2 assaltos aqui em Limeira a 2 lojas das Casas Bahia. E aí essa amiga ouvinte mandou uma mensagem, que é essa daqui. Não sei se a gente vai... Ela mandou essa mensagem aqui pelo áudio no WhatsApp da educadora. Cadê a mensagem? Estava aqui, meu Deus do céu. Ela está aqui. Opa, por que não para aqui? Para quieta aí, página. Deixa eu colocar no ar essa mensagem da ouvinte aqui. Ah, que pena, não matou nenhum bandido. Deveria ter matado 6. Tem bandido demais no Brasil para poder ficar salvando a vida deles. Tem que morrer, essa raça impiedosos. E aí a gente estava trocando uma ideia aqui, né? Em cima dessa mensagem de áudio que ela mandou pra gente aqui. E a gente estava trocando uma ideia, ela falando do ponto de vista dela, por que ela pensa assim, e eu dando meu ponto de vista, né? E essa é uma questão... Qual é o nome dela? É a Marli. Marli. Bom dia, Marli. A Marli. Essa é uma questão que está presente sempre na vida da gente, no cotidiano da gente, nas discussões da gente, a questão da segurança pública e muito mais agora no Brasil, porque nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, a intervenção, e a gente está vendo o que está acontecendo em todo o Brasil. As estatísticas estão todas a todo momento aí sendo jogadas na nossa cara. Uhum. O Brasil é o país onde mais morre gente de forma violenta. É um país violento. O Brasil é um país onde mais se mata policial. Se mata gente a todo momento, a todo instante. Países que estão em guerra não têm o mesmo número de mortos. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vive uma situação de autêntica guerra civil. Pois é. No Rio de Janeiro mata-se mais policial do que bandido. Não. Opa! Não, Caio, agora você exagerou. Se a gente fizer um comparativo do começo desse ano, do primeiro semestre, morreram mais policiais do que bandidos no Rio de Janeiro. Não são as estatísticas que eu vejo por aí. Eu vejo várias estatísticas com relação a isso. E quando eu olho essas estatísticas, eu olho sobre todos os ângulos. Tem a letalidade policial, que as estatísticas apontam. Tem as mortes de policiais, os policiais que são mortos em confronto ou não, quando não são assassinados covardemente por bandidos. E tem os cidadãos que morrem no fogo cruzado entre a polícia e os bandidos, quando não aqueles que morrem por bala perdida. Então, um monte de gente morrendo no Brasil por conta de uma política de segurança pública que está sendo muito questionada, não é por mim que está sendo questionada, é por pessoas que são especialistas na área de segurança pública. E há vários especialistas na área de segurança pública dizendo o seguinte: o Brasil precisa mudar a sua política de segurança pública, em particular essa que coloca os policiais em confronto direto com os bandidos, passar a trabalhar com um serviço mais de inteligência do que confronto com o bandido, porque bandido está fortemente armado no Brasil. E quando a polícia... Quando não esteve fortemente armado? Mas agora mais do que nunca. Quando que agora nesse mais país do que bandido nunca. não andou melhor agora armado mais do que nunca. a polícia? Outro dia teve um assalto em Rio Claro, você deve ter acompanhado, um assalto que houve em Rio Claro a uma empresa transportadora de valores. Houve um tiroteio daqueles tipo do Morro do Rio de Janeiro, com aquelas balas rastejantes, os bandidos com armas... É tecnologia do crime, né? Armas de alto poder de destruição. E aí os comentários que eu vi aqui num jornal lá de Rio Claro, na internet, os comentários eram no seguinte sentido: a polícia tem que ir lá, porque a polícia não vai lá, a polícia corre dos bandidos, papapá. Pô, cara, as pessoas não pensam. Espera um pouquinho, os caras estão fortemente armados. O que um policial com um carrinho desses que anda nas ruas, aí que nós andamos nas ruas, com um revólver .40, um revólver na mão, vai fazer contra uma quadrilha daquela fortemente armada? Como que o cara vai pôr a cara lá, meu? Ivan, você tá pedindo pro cara ir lá se matar. O brasileiro anda raivoso, muito raivoso. Com razão. Com razão. Não tiro a justiça, eu não tiro como a Marli está dizendo aqui, eu não tiro a justiça do pensamento essas pessoas reclamam com razão, a criminalidade tomou proporções assustadoras. Mas, repito, vários especialistas dizem o seguinte: não é com a política do enfrentamento que existe hoje que a gente vai resolver o problema. Com a política do enfrentamento, só vai morrer mais gente. Bom, eu sou da seguinte opinião:
como vinha dizendo, o brasileiro anda raivoso. Não, sem razão. O brasileiro está com raiva dos políticos. Está com raiva dos políticos. Por quê? Porque os políticos deram motivo. É um raciocínio absolutamente simples. Claro. Por que é que o brasileiro está com raiva dos políticos? Por que parcela considerável dos brasileiros tem bronca do Lula, por exemplo? Porque os brasileiros, pelo menos parte dos brasileiros, não aceita mais tanta corrupção, tanta roubalheira, quanto foi verificada, por exemplo, durante a Lava Jato. Só uma informação, você está vendo uma fotografia e eu vou falar exatamente desse caso. O nosso amigo Antonino Alcântara, da Liga Desportiva, pede para que a gente divulgue a morte, hoje pela manhã, do Ademir Aragão, juiz do Campeonato Amador, segundo o próprio Antonino, melhor árbitro de Limeira, do Campeonato Amador. Quem é do Amador? Nós estamos mostrando a foto do Ademir Aragão. Agora, você que nos ouve e vê no portal educadora.am, no YouTube, no Facebook, vê a foto do Ademir Aragão. Ele foi assassinado em Araçatuba quando reagiu a um assalto. Mais uma vítima da violência. Ele vendia kits de roupa de cama e estava fazendo o seu trabalho de vendedor em Araçatuba. Araçatuba fica muito longe de Limeira, quando foi assassinado por ter reagido a um assalto. É isso, Ivan, que o brasileiro não quer mais. Sim. E o brasileiro tem razão de não querer mais. O brasileiro tem razão de não querer mais. O brasileiro tem razão de ficar, perdoe-me a expressão, emputecido, puto da vida, com a escalada da violência. Especialmente, deixa eu terminar de falar, Ivan. Eu deixo você terminar de falar. Eu só quero dizer o seguinte, a violência tomou uma proporção no Brasil que as pessoas... E aí, é esse o ponto que eu quero tocar. A violência tomou uma proporção no Brasil que as pessoas, elas perderam o senso de justiça e estão querendo agora vingança. O brasileiro está raivoso, ele tem razão de estar raivoso. O brasileiro não aguenta mais viver nesse clima de insegurança e olha, que sejamos razoáveis, Limeira não é das cidades mais violentas. É só você olhar. Porra, não vai me deixar falar, eu vou levantar, eu não tô conseguindo completar meu raciocínio. Você falou da Globo agora há pouco, do papel da Globo, da importância da Globo, ressaltou toda essa importância da Globo. Eu só queria dizer, só para referendar isso, esse papo que nós estamos falando aqui, eu assisti agora recentemente, eu gostaria que você tivesse assistido. Na Globo News, eles fizeram um documentário, a Globo News fez... Você sabe que você exalta sempre a qualidade da Globo, e a Globo tem... Discutível a qualidade da Globo. A Globo tem uma qualidade muito grande, ela tem os melhores repórteres, ela tem os melhores editores, ela tem os melhores cinegrafistas, ela tem a melhor qualidade de imagem. Quando a Globo quer fazer alguma coisa, ela faz muito bem feita. E a Globo fez um documentário, a Globo News fez um documentário lá no Rio Grande do Sul sobre os presídios no Rio Grande do Sul, e me chamou a atenção uma frase de um dos elementos ali das forças de segurança do Rio Grande do Sul que foram entrevistados por esse documentário da Globo. Ele disse o seguinte: as cadeias hoje no Brasil, do jeito que elas são feitas, elas saem barato para o poder público. O Estado gasta pouco dinheiro do jeito que está a situação presidiária no Brasil hoje. E ele falou, só que aqui sai barato para o Estado, baratinho, o Estado gasta pouquíssimo dinheiro aqui. Só que isso aqui o Estado está fabricando monstros. O cara entra aqui, bandidinho, pé de chinelo, e sai daqui um monstro. Essa, quando você falou dos políticos também agora há pouco, que os políticos estão merecendo o pau que eles estão levando a todo momento por aí, é isso que nós precisamos mudar, esse conceito que nós precisamos mudar, da qualidade dos nossos políticos aqui de fazer porcaria. Fazer porcaria. E você pode fazer porcaria nisso, você pode fazer porcaria naquilo, você pode fazer porcaria naquilo lá. Mas quando você faz porcaria na segurança pública, Caio, aí dá no que dá. Dado que nós estamos vivendo hoje aqui. E os políticos e o Estado têm grande contribuição nisso. Não é só jogar. No Brasil está cheio de bandidos, precisamos eliminar os bandidos. Está cheio de bandidos por quê?
Qual é a contribuição dos nossos políticos para isso? Qual é a contribuição do Estado para isso? Assista esse documentário da Globo News sobre as cadeias no Rio Grande do Sul. Você vai se assustar com o que nós estamos produzindo. Bom, então, como eu ia E dizendo... me perdoe por interrompê-lo, mas achei importante. Eu vou tentar concluir agora. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu entendo a revolta do povo, eu entendo a revolta da Dona Maria, do seu Zé. Eu entendo a revolta da nossa audiência e, aliás, além de entender esse sentimento de revolta, compartilho esse sentimento de revolta. A insegurança nos incomoda e muito. A roubalheira deveria incomodar a todos. A corrupção deveria incomodar a todos, mas não incomoda. Políticos corruptos deveriam incomodar a todos, mas não incomodam. Vide o Lula com 40% da intenção de voto. Vou repetir, se a gente fizesse uma enquete aqui em Limeira, para prefeito em 2020, dá Silvio Félix na cabeça. E ele foi cassado, envolvido num escândalo de corrupção. E as pessoas parecem que ou não são sensíveis a isso, ou se esquecem muito rapidamente. Então, o brasileiro tinha de ser mais sensível também aos escândalos de corrupção. Uma parcela da população é, a outra não é. Eu só não concordo com o sentimento de justiçamento. Há algum tempo eu diria que bandido bom é bandido morto. Hoje, eu defendo que bandido bom é bandido preso. E defendo que as políticas da área de segurança devam inibir o crime. Porque esse sentimento de boa parte do brasileiro de revolta com relação à política e aos políticos tem um link muito forte com essa questão da segurança pública. Porque o brasileiro se coloca no lugar daquele pai de família, como esse árbitro de futebol aqui de Limeira. Põe de novo a foto dele, por favor. O brasileiro se coloca na pele dele. E não está errado. O nome dele é Ademir Aragão. Eu não o conhecia pessoalmente. Ele saiu de Limeira, ele foi para Araçatuba, ele viajou quase 300 quilômetros, quase 300 para ir. Voltaria numa viagem de quase 300 quilômetros. Provavelmente foi com o carro dele, gastando gasolina, pagando pedágio, porque pedágio nesse país tem a dar com pau. Todo canto tem pedágio e radar. Pedágio, eu sou uma pessoa que usa muito as rodovias desse país, sobretudo aqui do estado de São Paulo. Pode deixar a foto dele, Gustavo. Pode deixar a foto dele. Eu tô sempre nas rodovias. O que tem de pedágio nas rodovias brasileiras, as privatizadas e as que ainda não foram privatizadas, e o que tem de radar, você que roda por aí, motorista, autônomo, caminhoneiro, sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. Você tem que tomar um cuidado danado, porque além do radar fixo, tem o radar móvel. Então, as pessoas, com justa razão, se colocam no lugar desse jovem, eu não sei qual a idade dele, mas pela foto deve ter talvez 35, 40 anos. Não sei se era pai de família, imagino que fosse, que pegava o seu carro, que ia lá para Araçatuba para vender enxoval, com isso ganhar o seu sustento, e que foi morto por um vagabundo ordinário, porque, infelizmente, não pode reagir, ele reagiu e foi morto, e perdeu a vida. Então aí, Ivan, eu entendo que a nossa ouvinte estivesse puta da vida. Sim, todos nós estamos. Né? Todos Eu nós entendo, estamos. você acabou de relatar, eu tenho uma ouvinte cuja mãe, a mãe trabalha nas Casas Bahia, a mãe foi pega. Nas Casas Bahia, põe as imagens aí. Minha gente, olha só as imagens de um dos marginais que foi pego. Na semana passada, nós noticiamos roubo às Casas Bahia. No centro de Limeira, Ivan. No centro de Limeira.
em plena luz do dia. O que a gente precisa discutir isso aí, tá vendo aquela arma ali? Tem uma imagem agora, para quem está conectado na internet, tem uma imagem agora de uma arma nas mãos de um policial militar. Esta arma Era do bandido, não é do policial. arma que foi apreendida pela polícia, que é uma das armas que estava com os assaltantes. Veja, eu não conheço, eu não sou um conhecedor de armas a ponto de dizer se essa arma é a mais eficiente, se é a mais eficaz, se é menos eficaz, se ela é potente. Mas é uma automática ou uma semi-automática, Mas dá para ver que tem... ela é uma arma de pente, né? A minha é uma arma que me impressiona. Olhando... Eu não sou conhecedor. Na imagem, uma pistola. Olhando o coldre do policial, é possível que o policial tenha no seu coldre, para se defender dos bandidos... Uma arma semelhante a essa. Não, uma arma pior do que é. Ou pior ou semelhante a essa? Pior do que é. O crime tem um armamento melhor e mais sofisticado. E como é que essas armas entram no Brasil? É aí que eu falo como é que do elas trabalho, entram no Brasil? É aí que eu falo do trabalho de inteligência, que muita gente especialista na área de segurança pública ressalta a importância de se trabalhar com a inteligência, para se impedir que essas armas cheguem às mãos dos bandidos. Mas a polícia é boa. O bandido é canalha, é sem vergonha, mas a polícia é boa. Tanto é que a polícia pegou quase todos, Sim, ou não? Sim. E numa velocidade surpreendente. Pegou. A PM estava lá, pegou, prendeu, se não todos os marginais, prendeu a maioria deles. Então, opa, tem uma luz no fim do túnel. Vamos pedir por justiça e não por justiçamento. Vamos pedir aos nossos políticos que olhem mais para as polícias, aparelhem as polícias, invistam nas polícias, paguem melhor o policial, porque aí o policial vai chegar no local do crime com mais rapidez e vai ter uma atuação mais eficiente, que não é e não será exatamente a lei do talião. Olho por olho, dente por dente, não é? Prendeu o bandido, já tá bom. Já tá bom, né? Pegou rápido e prendeu o bandido, pois é. Tá ótimo. Mas é essa, eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Que não é com leis mais severas, leis mais rigorosas que você vai resolver o problema da criminalidade no país. Como é que você resolve a questão da criminalidade no país? Você não permitindo impunidade. Roubou, será preso, será condenado e vai para a cadeia. Mantém as imagens na tela. Exatamente. E vai cumprir a pena, não é, Ivan? Exatamente. Isso. Cumprir a pena até o final. Porque essa história da polícia prender e depois do marginal ser solto, eu não sou, em absoluto, a favor da pena de morte. Mas eu sou totalmente a favor de prisões efetivas. Que o camarada, que esse cidadão aí, esse marginal ladrão de celular que foi pego pela polícia, que ele responda pelo crime que cometeu e que ele fique na cadeia, Ivan. Sim. Né? Sim. Porque vai para cadeia, para cada dia, para cada 3 dias trabalhados é um dia menos na pena, bom comportamento é atenuante para o marginal sair da cadeia, tem indulto, até Richthofen teve indulto do Dia das Mães e dos Pais. Ela mandou matar a mãe e o pai. E teve indulto. Então, maior rigor, cumprimento da lei, uma polícia mais bem aparelhada, agindo com maior eficiência, com tudo isso, eu concordo. Eu não concordo com o povo fazendo, por exemplo, justiça com as próprias mãos, ou com pena de morte. Acho que, antigamente eu até pensava, mas com o tempo, com a maturidade, você vai mudando, né? O jeito de olhar para as coisas. Antigamente eu pensava em bandido bom, bandido morto. Nada como informação, hoje eu penso em bandido bom, bandido preso, na cadeia. Nada como informação, né? E penso na outra ponta também, viu, Ivan? Na criação, pode variar as imagens, Gustavo? Pode tirar o marginal da tela e colocar outras imagens, por favor, para nossa audiência. E na outra ponta também, né, Ivan? Um país que eduque melhor os seus filhos,
Um país que dê mais oportunidade aos Mais seus escolas filhos. e menos cadeia, Mais né? escolas e menos cadeias, mais livros e menos armas. Mais né? escolas, mais oportunidade, mais emprego, né? Você vai ter menos cadeia no país. Deixa eu fazer 2 registros aqui. Um do Eric, né? O Eric que mandou pra gente, tinha mandado uma informação aqui sobre a morte deste árbitro aqui de Limeira, do Aragão, né? Ele estava perguntando se a gente tinha essa informação quando você colocava no ar aí as imagens e a informação. O registro aqui do Eric e o outro registro é do nosso ouvinte, o Elton, que aqui no WhatsApp da Educadora também, ele manda a informação de que este árbitro, o Aragão, tinha um filho de 6 meses e uma menina de 8, e outra Deus de do céu. 20, e outra de 20. Um filho de 6 meses, uma menina de 8, um filho de 6 meses, uma menina de 8, e outra de 20, não sei Pode se deixar a 8 imagem meses dele ou na 8 tela, anos. Gustavo. Mas enfim, um pai de família, né? Pai de família. Na luta, na difícil luta de todos nós para sustentar a sua família de uma maneira honesta com o suor do seu trabalho, né? 3 filhos, eu não sei se do mesmo casamento, É. um bebê recém-nascido, não é isso? Isso. Infelizmente, nos compete nesse momento, além de dividir o sentimento de tristeza e de inconformismo, né, com as pessoas, orarmos, né, pedirmos que ele certamente será recebido por Deus, recebido em bom lugar. 12:15 agora, 12:15. Deixa eu falar aqui da Casa das Torneiras, porque a Casa das Torneiras, a Casa das Torneiras tem gabinetes, a Casa das Torneiras tem pias de granito, tem pias de inox, tem cubas de louças, vasos sanitários e metais em geral. A Casa das Torneiras tem aquecedores, viu? Aquecedores a gás, elétricos, solares, tem caixas d'água, tem tanquinhos Fioretta. A Casa das Torneiras tem válvulas Hidra, caixas acopladas, reparos em geral. A Casa das Torneiras tem as melhores marcas. Na Casa das Torneiras você vai encontrar Selite, Docol, Bluekit, Deca, Lorenzetti, Fioretta e muito mais. E na Casa das Torneiras tem bloqueador de ar Poupa Max, aquele aparelho que colocado aí no seu hidrômetro não vai deixar você pagar pelo ar que passa pela tubulação, viu? Só vai pagar pela água que passa pela tubulação. O bloqueador de ar Poupa Max, a Casa das Torneiras, coloca para você aí na sua casa, instalado por apenas R$119, tá vendo? E você vai fazer muita economia na sua conta d'água com o bloqueador de ar Poupa Max, que é um produto legalizado, viu? Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento, facilita muito para você, facilita a sua vida. Vá lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras, produtos espetaculares. Casa das Torneiras, soluções para o seu lar, na Rua Santa Josefa 336. E o telefone, anote aí, 336 Santa Josefa é paralela com a Avenida Piracicaba. O telefone, anote aí, é o 34410104 e tem o WhatsApp também, 981719696. 34410104, 981719696, Casa das Torneiras. E o Caio agora vai explicar aquelas imagens que nós vimos ali, as imagens daqueles 2 kits para o banheiro da sua casa. Este é o colóquio ao vivo em todas as plataformas, no AM 1020 da Educadora, no portal educadora.am, no aplicativo da Educadora. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça para o seu celular ou para o seu tablet. Também no YouTube, também no Facebook com imagem, áudio e imagem, é o rádio com imagem. Neste momento, quem nos ouve vê os 2 kits para banheiros da Casa das Torneiras, aos quais você, meu amigo, você, minha amiga, vai concorrer apenas. Tem aquela personagem da Praça Nossa que diz: a Pepe Penas. A Pepe Penas? A Pepe Penas vai concorrer. A Pepe Penas. A Fafafi. É. A Pepe Penas. Quem curtir, quem comentar e quem compartilhar a partir de agora a transmissão. A Fafafi Facebook. No Facebook. A gente tá misturando o seu Explicadinho com o seu José Sassilva. Né? A gente tá misturando o Marcelo de Nóbrega com o Zé de Alencar. Mas a Pepe Penas, quem curtir,
Quem compartilhar pode curtir à vontade, pode compartilhar à vontade. E quem comentar o colóquio, é só colocar eu quero. Vai concorrer no final da semana que vem a 2 kits, 2 para um ganhador só, de acessórios para banheiro da Casa das Torneiras. Vai curtindo, vai comentando, vai compartilhando. Ivan, algumas mensagens aqui no Facebook, por exemplo, a Renata Ergert: não podemos esquecer que agora esse marginal vai para a cadeia e vai ficar lá sem fazer nada. Sou a favor de que eles trabalhem, pois o povo, para sobreviver, tem que trabalhar. Então, mas e aí- esses vagabundos dão mas desgosto aí- para a família e vão ser sustentados por nós. Mas aí- Eles fazem trabalhos Não faz. lá dentro, não é? Aí é que tá aquela história que eu falei agora. Mas de fato aquela custam, história né? que eu falei É o agora. contribuinte que paga. Que eu falei agora do documentário da Globo News mostrando como é que é a vida nos presídios lá do Rio Grande do Sul. Aí é que está o problema. Por isso que o cara lá falou que para o Estado custa barato. Porque eles não põem o preso para estudar, eles não põem o preso para trabalhar, eles não tentam reeducar o cara para reinserir na sociedade. Foi isso que um dos caras falou lá, se não me engano foi um tenente-coronel que falou, olha, o tenente-coronel é um diretor de um presídio lá que falou nesse documentário. Falou, você bota um cara aqui hoje, um moleque desses aí que pede chinelo, vagabundinho pede chinelo, que você bota dentro da cadeia hoje por causa de uma porcaria de um crimezinho vagabundo. Ele entra um criminoso Você meia cria boca monstro. e sai daqui um criminoso perigoso. Não, né? o cara usou essa expressão, você cria um monstro, É. você coloca um monstro nas ruas. Porque uma hora ele vai sair de lá. Né? Ele vai sair de lá com uma sede de vingança, ele que vai querer se vingar da sociedade. Na hora que ele sair, ele tá louco para se vingar da sociedade. Então, o que o cara falou é isso. Nós estamos criando um monstro aqui dentro. Ele sai um monstro daqui. Por quê? Porque o Estado não dá educação, não dá trabalho. Você constrói um presídio e joga o cara lá dentro. Sim. O cara não estuda, o cara não trabalha, o cara não faz nada. E aí o ladrão de galinha sai de lá, assaltante de banco. E a facção tá lá dentro. Uhum. Quem que manda na cadeia? Você pensa crime. que é o diretor, O você crime. pensa que é a polícia, você pensa... Não, quem manda na Quem cadeia é manda a na cadeia é o facção. crime. O cara contou uma história que eu não sabia, eu fiquei arrepiado. O cara falou assim, ó, a polícia prende um cara por um pequeno crime, um crimezinho desses de bagatela, bota aqui dentro. Quando ele entra aqui, a facção vai investigar a vida dele. Se esse cara tem uma mulher bonita, que ficou lá fora, os caras vão lá na casa dele, pegam a mulher dele e dizem assim, ó, teu marido tá lá. Se você não for agora pra rua se prostituir, vai dar pro primeiro que aparecer aí e você vai ficar se prostituindo na rua para dar o dinheiro pra gente. Se você não der o dinheiro pra gente, seu marido morre. A que ponto chega? Por isso o cara falou isso. O cara, São escolas do crime, o né? cara sai da cadeia um monstro. Ele Pior quer do se que vingar entrou. da sociedade. Muito pior do que entrou. Quer se vingar da sociedade. Então a gente tem que fazer uma análise mais parcimoniosa de uma ponta a outra. Nesse caso, eu estou me referindo à cadeia, mas não a cadeia, não o presídio, né? O que gera isso? Adianta sair por aí só matando os bandidos? Se alguém me provar que adianta, por hora eu acredito que não. Não adianta só matar os bandidos. Né? cara Você que tem que fique lá- prevenir o crime. Como é que você previne o crime? Que tipo de olhar para a sociedade você tem que ter a fim de prevenir ações do crime, ações criminosas Quantos anos? e a proliferação de bandidos e criminosos? Quantos anos faz que a Suzane Richthofen, que você citou agora, que ela está presa? Acho que em torno de 10 anos, talvez um pouco mais de 10 anos. Pouco mais de 10 anos. Ela poderia ter saído da cadeia com doutorado. Mas aí é um caso patológico, né? Não, sim. O caso da Suzane Richthofen, eu acho que não tem cura. Não tem dúvida. Mas há criminosos que podem ser recuperados. Sim, mas essa moça poderia ter saído lá com doutorado. Sim. Se ela tivesse, se dentro da cadeia houvesse. Porque a maioria dessas pessoas que vão parar na cadeia não tem... Olha, que letramento que tem essas pessoas? Não, nenhum. Fundamental. Agora com a Lava Jato, letrados a imensa, estão sendo presos, né? A imensa Deputados, agora tem gente com doutorado lá. Banqueiro. Deve ter gente com né? doutorado lá na cadeia. Dono de construtor. Mas a maioria dessas pessoas não tem o ensino fundamental, Caio. Se você pegar a maioria, se você pegar só essas pessoas com ensino fundamental, se você fizer sair de lá com ensino médio e um curso técnico, pronto. Porque aqui
o Trajano Camargo, você faz o ensino médio e o curso técnico paralelo. O garoto termina o ensino médio já com uma profissão. Se você leva isso... mas custa caro, Ivan. Custa caro, exatamente. Então vamos continuar criando monstro. Essa é uma discussão que a gente tem que ter. Como sociedade a gente tem que ter, eu acho. Que a gente deve discutir isso. E, aliás, estamos discutindo aqui, não é mesmo? Não é isso que nós estamos fazendo? Muito bem. 12h e 24 minutinhos, falo também do Magazine Luiza, porque é importante falar do Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza, a loja do Magazine Luiza aqui de Limeira, está fazendo uma reforma. Você sabe, eu tenho falado todo dia aqui no Colóquio. E não é porque está em reforma que você vai deixar de ir no Magazine Luiza. Aliás, muito pelo contrário. É porque está em reforma que você deve ir no Magazine Luiza. Sabe por quê? Porque enquanto a loja do Magazine Luiza está em reformas, eles estão queimando todo o estoque do Magazine Luiza com preços inacreditáveis. Lá no Magazine Luiza, na loja do Magazine Luiza em reforma, agora você vai encontrar produtos com até 50% de desconto. Sabe por quê? Sabe por que tem produto com até 50% de desconto lá? Porque o pessoal do Magazine Luiza aqui de Limeira está liquidando todo o mostruário durante a reforma da loja do Magazine Luiza. E lá na loja do Magazine Luiza você vai encontrar produtos com até 50% de desconto para você comprar do jeito que você quiser. Quer comprar à vista? Vai fazer um grande negócio no Magazine Luiza. Mas eu queria fazer a prazo. Faz a prazo, então. Também o Magazine Luiza vende a prazo para você. E no cartão Luiza, porque aí é muito mais vantagem, no cartão Luiza você pode pagar a perder de vista várias mensalidades sem juros. Mas eu não tenho o cartão Luiza, não tem importância. Passe lá no Magazine Luiza. No meio da reforma, o pessoal vai fazer para você, na hora, um cartão Luiza e você já sai comprando a perder de vista no cartão Luiza sem juros. Não é bacana mesmo? Então, Magazine Luiza, vem ser feliz no Magazine Luiza. O endereço é Praça Dr. Luciano Esteves, 245 no centro, nem precisava falar, todo mundo sabe onde é o Magazine Luiza aqui em Limeira. Não é, Caio Bortolã? Atrás da Catedral. Então... olha aí. Ivan, eu? Papelão da torcida do seu time ontem, hein? Meu Deus. Não, papelão Cenas de barbárie, hein? Papelão da torcida do meu time. Quem é que vai pagar o estádio, hein? Então, tem que pagar. Tem que pagar, O Santos tem que ser punido pela Conmebol. O Santos, eu sou defensor dessa ideia. Eu já falei aqui outras vezes que eu sou defensor de que o clube pague por aquilo que a sua torcida, pelas barbaridades, pela selvageria da sua torcida. É o caso, eu sempre defendi isso, falo para o Santos também. O Santos tem que pagar os prejuízos todos que provocou lá no Pacaembu, tem que pagar, se responsabilizar por aquilo que a sua torcida fez ontem lá. Porém, meu Deus do céu, a diretoria do Santos é de uma incompetência, não? Olha, rapaz, eu estou repensando, sabe, algumas coisas sobre o futebol brasileiro. E ontem eu fiquei pensando isso. Você sabe que eu sou sócio do Santos, eu pago mensalidade para o Santos, porque eu sou apaixonado pelo Santos Futebol Clube, né? Mas eu fico pensando, eu estou dando dinheiro todo mês para esses caras, para uma gente incompetente como esse presidente do Santos, para esses caras fazerem o quê com o dinheiro que eu dou lá todo mês, né? Eu tô repensando algumas coisas. O curioso sabe? É que o Zé Carlos Pérez, né? José Carlos Pérez. Foi bem recebido, com uma expectativa positiva em cima dele. Inclusive, ele criou em São Paulo uma loja do Santos na Avenida Pacaembu e no segundo andar da loja tem o Santos Business Center. Ele entendeu que tem mais santista em São Paulo, capital, do que na Baixada Santista, então eu vou para onde tem dinheiro. Tanto é que o Santos tem jogado no Pacaembu e na Vila Belmiro. Então, pareceu ser o Zé Carlos Pérez um sopro de esperança para a torcida. Está se revelando um grande amador. É que o futebol exige resultados muito rápidos, né? Então o presidente, é obrigado a contratar um técnico de R$500 mil, sem ter condições de pagá-lo, né? Foi, nesse caso, não sei se obrigado a contratar o Gabigol para ganhar R$1 milhão, os resultados não vêm e o presidente sai contratando, feito louco. Mas os resultados não vêm porque o clube é mal administrado, não só do ponto de vista administrativo, financeiro, no ponto de vista do futebol. Ontem, por exemplo, o Santos vai entrar em campo contra o Independiente da Argentina. Pera um pouquinho, não é nenhuma galinha morta.
Certo? Não, pelo Concorda contrário, comigo? time com tradição. Você vai enfrentar o Independiente da Argentina, um time copeiro, um time que já ganhou Copa Libertadores aos montes. Você não vai pegar uma galinha morta, né? Botaram uma pilha em cima dos jogadores que os jogadores tinham que fazer 4-0 no Independente. Pô. É o que eles precisavam. Não. O Fazer Santos... 4-0. Se não fizesse 4-0, não passaria. Não, senhor. Pô, pera um pouquinho. Fazer 4-0 no Independente... Pera aí, quantas vezes o Independente tomou de 4-0? Não, pera um pouquinho. Você não está trabalhando nos bastidores com o seu departamento jurídico para tentar reverter essa punição na Conmebol? O que você tem que chegar para os seus jogadores e dizer, olha aqui, vocês precisam vencer o jogo. 1-0. Vençam o jogo e depois a gente vai resolver nos tribunais. Mas o jogo nem terminou. Então, porque botaram uma pilha, Caio, em cima dos caras. Ou vocês têm que fazer 4-0. Nós fizemos olha a cabeça dessa gente. Nós fizemos uma caca, nós fizemos uma burrada aqui. E agora vocês têm que resolver no campo, fazer 4-0. Com 4-0 a situação estaria definitivamente resolvida, né? Mas isso é uma burrada. Fizeram uma burrada. O que você tinha que dizer para aqueles jogadores? Gente, nós vamos cuidar... Olha, nós criamos o problema e nós vamos resolver o problema fora de campo. Nós criamos fora de campo e vamos resolver fora de campo. Vocês não têm que esquentar a cabeça com isso. Entrem lá e ganhem o jogo. 1-0, não tem problema. Se tivesse ganhado ontem de 1-0, hoje você poderia estar pensando assim, bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos discutir nos tribunais. Ou o Santos reverte esse troço, ou a gente paralisa, ou a gente paralisa a Libertadores. Mas você não podia ter dito isso para os jogadores ontem, chegar para eles e falar assim, olha gente, fizeram uma burrada aqui fora, vocês têm que consertar dentro do campo. Ganha do Independente aí de 4-0. Pô, botaram uma baita de uma pilha em cima dos jogadores. O Grêmio passou. O Grêmio passou a duras penas? E hoje, eu vou ser muito honesto, eu acho que o Corinthians perde o jogo hoje. E hoje vou torcer para o Corinthians perder, porque se o Corinthians passar, terá o Palmeiras pela frente. Eu não quero que o Palmeiras ganhe do Corinthians. E o Palmeiras vai ganhar do Corinthians, evidentemente. Não há a menor possibilidade do Corinthians passar pelo Palmeiras na Libertadores. Então, hoje, enquanto corintiano, para evitar sofrimentos futuros, eu espero que o Corinthians não passe na Libertadores do Colo-Colo do Chile, que é, inclusive, o time do Valdívia, né? Um ídolo recente do Palmeiras. O Valdívia é aquele do Rio Grande do Sul? Não, Valdívia é Valdívia do Palmeiras. Ah, aquele, o chileno Valdívia. O chinelo Valdívia. O chinelinho. Não, porque o outro Valdívia lá do Rio Grande do Sul também, né? É outro também que... né? Mas eu não acho que o Colo-Colo seja, assim, um time tão difícil de ser batido pelo Corinthians, não, rapaz. O Corinthians tem que vencer por 2 gols, ou ganhar por 1 gol e ir para os pênaltis. 2 gols e vamos para os pênaltis, pô. 1 gol vai para pênalti. 1 gol? 2 gols o Corinthians passa. Eu acho que você tá exagerando, pô. Não tá tão difícil assim pro Corinthians, não. Pois é, mas passar para jogar com o Palmeiras, eu prefiro não. Você... Eu prefiro não. Não. Deixa o Palmeiras com Colo-Colo. Mas Corinthians e Palmeiras não é um jogo imprevisível, de resultado imprevisível? Eu acho que o Filipão sabe jogar Copas. É matreiro. É matreiro. Aliás, é a única coisa que ele sabe fazer, não é? Ele é bom no trato com o seu grupo, ele é um paizão para os jogadores. E ele joga para fazer 1-0 e depois fecha a casinha, né? Por isso até que eu acho que o Palmeiras é o principal favorito para a edição deste ano da Taça Libertadores da América. Bom, a diretoria... Principal favorito brasileiro, porque eu não estou olhando para os times estrangeiros. Né? A diretoria do Palmeiras contratou o Felipão pensando nisso, né? O Felipão é o cara que vai nos conduzir à Libertadores da América, não é isso? Aos píncaros da glória. Sim. Agora, falar em Palmeiras, ontem teve um episódio, para a gente falar do nível dos nossos dirigentes, falar em Palmeiras, ontem teve um episódio, o Palmeiras fez aniversário, né? Eu não sei que dia que foi que ele fez aniversário. O Palmeiras agora fez aniversário no domingo, se eu não estiver enganado. Então, ontem eles fizeram uma festa, os palmeirenses resolveram fazer uma festa, a diretoria do Palmeiras, né? Numa casa, uma bela festa, como o Palmeiras, clube rico que tem que fazer uma festa bonita, né? Fizeram uma baita de uma festa e convidaram o presidente do Corinthians, o André Sanches, que lá foi, compareceu na festa do Palmeiras com mais um outro dirigente do Corinthians. Foram os 2 corintianos lá na festa do Palmeiras, convidado pelo presidente do Palmeiras. Que eu acho que fez um negócio bonito. Eu achei legal que o cara fez. Vou convidar o presidente do maior... Bonito da parte do Palmeiras, bonito da parte do Palmeiras, do presidente do Palmeiras. Mas eu não iria. Vou convidar o presidente do maior rival nosso
para nossa festa numa demonstração De fineza, de fair classe, play, fair play, né? Poxa, não somos inimigos, somos Sim. adversários, aquela coisa toda, a beleza do esporte, né? E o André Sanches teve que se retirar da festa a toque de caixa, porque deram uma prensa nele no banheiro lá, mais ou menos nesse nível. O que você tá fazendo aqui, seu gambá, seu não sei o que, você vai morrer. Falei, meu Deus do céu, esse negócio não tem jeito. Eu não teria ido. Esse negócio não tem jeito. O que eu faria? Eu agradeceria. Eu não sei. A gente E o presidente do Palmeiras tá mal com a torcida quer pegar o cara, A né, gente rapaz? manda presente para pessoas, né? Eu não sei que tipo de presente o presidente do Corinthians poderia mandar para o Palmeiras, mas eu gosto dessas ações gentis. Sim. Eu acho que, por exemplo, o Corinthians poderia Cortesia, ter publicado né? alguma coisa nas suas redes sociais, né? O Corinthians estudou-se jogar de branco e verde quando do acidente da Chapecoense. Eu não vejo o menor problema, mesmo corintiano. Se o Corinthians jogasse de branco e verde numa alusão à Chapecoense, não teria problema nenhum. Pelo contrário, é um gesto de grandeza, um gesto de nobreza. Sim. Corinthians joga uma vez na vida de branco e verde numa alusão ao time da Chapecoense. Morreu o time todo. Foi uma tragédia. 71 pessoas. Teve a tragédia do Torino, na Itália, e teve a tragédia da Chapecoense. Agora, acho que o André Sanches deveria retribuir a gentileza, né, mandando um cartão, mandando uma carta, porque o que o Corinthians poderia dar de presente, não estou falando presente, entregar um jogo, ou, enfim, estou falando esportivamente, não estou falando institucionalmente, que tipo de postura o Corinthians poderia ter no aniversário do Palmeiras e vice-versa. Talvez uma homenagem nas redes sociais. O Corinthians homenageia o seu maior rival, o Palmeiras, pelos seus 104 anos. Nas redes sociais, no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Ou então devolver a gentileza do convite com uma carta. Eu faria isso, eu devolveria, né, uma carta. Olha, presidente Maurício Gagliotti, muito obrigado pelo convite, pela gentileza do convite. Eu desejo ao Palmeiras muito sucesso. Agradeço o seu gesto, ou então ligaria para ele, agradeço o seu gesto de grandeza, mas eu não vou à festa do Palmeiras. E o contrário é verdadeiro, né, Ivan? Sim. O contrário é Da verdadeiro. mesma forma, né? E vice-versa, né? Mas aí você vê que realmente não tem jeito, as coisas não tem jeito. Barão de Coubertin, coitado, Barão de Coubertin lá atrás. Botaram o Andrés para correr, eu não vi. Diz que pegaram ele no banheiro, lá uma turma pegou ele no banheiro lá e some daqui, seu... Tem aí. Né? Eu não vi a cena. Pegaram ele no banheiro, deram uma prensa nele no banheiro lá da Casa Noturna, sei lá onde que o Palmeiras estava fazendo aniversário, botaram o cara pra fora, o cara vazou, vazou. Barão de Coubertin, como é que é? Importante não é vencer, é competir, disse Barão de Coubertin. No futebol é uma conversa mole, isso né? Nos dias de hoje... E na política também. Não tá valendo nada. Na política também, eu tenho notado isso. A política revela situações parecidas. Na política hoje você tem torcedor de candidato, Nós né? temos uma eleição para presidente com os torcedores do Bolsonaro, que são muito agressivos, e os torcedores do Lula. Os outros candidatos não têm torcida, mas eleitores do Bolsonaro são fanáticos pelo Bolsonaro, como eleitores do Lula são fanáticos pelo Lula. Barão de Coubertin, quem diria, hein? O mundo mudou, Barão de Coubertin. Me permita, viu, Ivan? O presidente do Corinthians não tinha que ir na festa do Palmeiras. Não, você tem razão, né? Festa do Palmeiras é a festa do Palmeiras. Porque ele não é ingênuo. Festa do Corinthians é a festa do Corinthians. Porque ele não é ingênuo. O Andrés Pérez não é ingênuo. Sanches, desculpe. Ele não é ingênuo, né? O presidente do Santos, por exemplo, José Carlos Pérez, por isso que eu troquei as bolas aí, o presidente do Santos, olha lá, ele na festa do Palmeiras, olha lá no banheiro. Veio pagar um pau aqui, ó. Veio pagar um pau aqui pra nós. Veio pagar um pau pra você. Respeita o cara, seu trouxa. Respeita o cara, meu. Vai xingar o cara por quê? Você sempre respeitou o que você chamando o cara de trouxa por quê? Eu só falei a verdade, pô. Mas eu falei eu só falei a verdade. Chamou de trouxa, senhor. Chamou de trouxa, senhor. Chamou Abaixa a bola, você não tá no seu lugar, não. Você tá no nosso lugar. Abaixa a bola. Não vem chamar o cara de trouxa, não. Vai tomar no seu... Esse foi a recepção que foi ele dada não chamou o cara de trouxa, chamou de babaca, né? Babaca. Agora, babacas de fato, né?
Não, babacas de fato. Não, é desagradável, porque o cara foi. O cara não foi. Precisa entender as coisas. As pessoas não querem saber mais de nada. O André Sanches foi na festa do Palmeiras, não foi de penetra. Foi convidado. Ele foi convidado pelo presidente do Palmeiras, pô. Se alguém tivesse alguma restrição a fazer, alguma coisa a dizer, fosse dizer pro presidente do Palmeiras, não pro cara que foi convidado, pô. Né? Isso é desagradável. É profundamente deselegante esse tipo de coisa, né? Para dizer o mínimo, né? É uma falta de educação total. Não tinha nada que ir lá ofender o cara. Vai falar com o presidente do Palmeiras. Falou, ô, presidente do Palmeiras, como é que você me convida o cara pra vir aqui, pô? Além do fato de que foram 2 contra 1 ali, né? 2 contra 1, né? Em bando eles ficam bem corajosos. Mas o Andrés não tinha que estar lá. Eu também acho. Né? Também acho que o não Andrés devia não ir. tinha que estar lá e isso era previsível. Agora, a questão toda se resume a esse fanatismo que se tem por Corinthians e Palmeiras. O Andrés pode conversar com o Maurício Gagliotti num restaurante, né? Até porque eles fazem isso, viu, torcedor? Eles fazem isso. Né? Juvenal, Juvencio e André Sanches tinham amizade. Sim. Então, o presidente do Palmeiras pode impede. ir jantar ou ir almoçar com o presidente do Corinthians, ou com o presidente do São Paulo, ou com o presidente do Santos, num ambiente com menos pessoas para discutir questões concernentes ao trabalho de cada um. Sem fanáticos ao redor, né? Agora, o Palmeiras foi gentil, o André Sanches deveria responder à gentileza de uma outra forma, ele foi até o local e aí realmente ele se estranhou com 2 caras babacas, como ele se referiu aos caras como babacas, mas estava no lugar que não é dele. Então, agora, isso é mais uma prova, mais uma demonstração. Que sair de lá fugido. Que essa coisa do Barão de Coubertin é do passado mesmo, é do século passado e pronto, acabou. Nos tempos atuais, a coisa é na base da ignorância mesmo. O presidente do Santos agora, recentemente, nesse episódio aí, do Independente, ele deu uma declaração para a Rede Globo de televisão, uma entrevista, dizendo assim, olha, puxa vida, eu jantei com o pessoal do Independente lá, eles não me avisaram nada, eles não me falaram desse problema, esperaram o negócio passar para depois pegar a gente assim, a traição, né? Aí um comentarista da Rede Globo, mas deu uma desancada nele, mas deu-lhe um cacete, aquele tal de Roger Flores, mas deu um cacete. A Magda dos comentaristas, né? A Magda do aquele Sai de Baixo dos comentaristas. Deu um cacete no presidente do Santos. E aí eu pergunto, não, o cara foi ingênuo, é verdade. O cara foi muito ingênuo falar um troço desse, ele é muito ingênuo, né? Mas pera um pouquinho, não se fala tanto de fair play no futebol. Afinal, ele estava lidando com argentinos, né? Não se fala tanto de fair play no futebol. Então, o cara que quer ser correto, que quer ser decente, que não entre no futebol, porque o futebol não é lugar de gente correta, de gente decente. Mas isso acontece, né? Só para encerrar esse colóquio, nós já entrevistamos um político, foi esse ano, inclusive, e num dia ele veio conceder a entrevista, no outro ele estava ameaçando processar a emissora. É assim que eles agem. Na nossa frente é uma coisa. Diante do público, diante do público é uma coisa. Quando viramos diante as costas, do público é outra coisa. É um anjinho, né? Por isso que tem aquela frase que eu gosto muito, Os bastidores são crie capeta. cachorro, crie gato, crie peixinho na sua casa, crie uma tartaruga, crie o que você quiser. Só não crie expectativa. É boa, não é? Boa, gostei. É boa. Gostei. Tem a criação que você quiser. Tem um amigo meu, Vinícius, por falar em Palmeiras, palmeirense, que cria canários. Aliás, canários campeões dos campeonatos de canários pelo Brasil. Então, crie o que você quiser. Crie cachorros, crie gatos, crie canários, crie peixes, tartaruga, jabuti. Que Menos mais pode expectativas. criar? Menos expectativa. Principalmente em relação ao tal do ser humano. Com relação ao ser humano. Piorou. Não tem uma outra frase que diz que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro? Isso, também Então, tem essa daí também. É isso aí, meu caro. Até amanhã. E amigos do Colóquio, Bom até almoço, amanhã. Até amanhã.